Oi, pessoal, tudo bem? Boa tarde, sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos conversar nessa live sobre organização de sessões de terapia, tá? E quando a gente fala organizar sessões de terapia, existe antes um planejamento a ser feito. É necessário que exista antes um método muito bem claro e definido aí no seu consultório, na sua prática clínica, tá? Para que cada processo que você faz no seu consultório, eles sejam claros para você. Se a sua rotina, a forma como você conduz os seus pacientes no seu consultório, você organiza as quantidades de sessões, enfim, até o orçamento, tudo isso, você não tem muito claro esses processos na sua cabeça, ao ponto até de você explicar para uma pessoa, assim, ó, lá no meu consultório é assim, 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 assim. Para outra pessoa, para a mãe do paciente, vai ficar muito confuso. Então, hoje, especificamente nessa live, a gente vai falar da organização da sessão mesmo, da criação de estratégias, como organizar a sessão. Mas, se vocês têm dúvidas que são antes disso, comentem aqui para que eu faça mais conteúdos desse assunto. Eu sempre venho compartilhando, né, aulas, lives sobre método de atendimento, organização, como fazer a primeira consulta. Tem também dentro dos meus conteúdos dos cursos, dentro da comunidade, curso de fala e linguagem infantil. Então, quem está aqui, de alguma forma, já me conheceu, né, dentro da minha metodologia de algum jeito. Mas sei que sempre tem também pessoas chegando novas, né, e não sabem a forma como eu trabalho. Então, deixa eu me apresentar um pouquinho, tá? Explicar de onde eu tiro o meu método, como que surgiu tudo isso. Eu sou fonoaudióloga clínica infantil, né? Porque eu me dedico ao atendimento infantil exclusivo já há 7 anos. Mas antes disso, eu era uma fonoaudióloga clínica que atendia todos os casos. Atendi convênio, enfim. Mas quando eu montei o meu consultório, eu já trouxe para cá um método definido, como eu queria que fosse a primeira consulta, como eu organizo a primeira sessão, como eu faço planejamento, certo? Então, tudo isso eu já ensinei em outras aulas, em outras coisas. Então, há quase 7 anos eu estou aqui nesse espaço, que é o Centro Fonoaudiológico Larissa Lemos. Eu atendo aqui ao meu consultório, né? E atendo exclusivamente crianças na área da fala, da linguagem e do processamento auditivo central, tá? Já atendi muitos e muitos casos, tenho, graças a Deus, sim, um reconhecimento, tenho agenda cheia, né? Hoje não mais cheia porque eu faço lista de espera, hoje eu já não atendo mais, assim, muitos pacientes, porque eu priorizo mesmo criar e manter com excelência o meu método, mas principalmente porque eu tenho um objetivo que vai além do consultório, que é ensinar e ajudar fonoaudiólogos, tá? A terem um atendimento com excelência, a aprenderem como fazer a terapia melhor, uma consulta melhor, como entender o universo da fala e da linguagem infantil. Então, eu tenho o propósito aqui no meu consultório de ajudar famílias e crianças. Então, desde que eu comecei a minha prática clínica, eu sempre incluí os pais na sessão. Então, o meu método de terapia sempre vai ser baseado na interação, no interesse da criança e principalmente na participação dos pais. E é isso que eu ensino nos meus cursos e que eu compartilho, tá? Agora, vamos falar da organização da sessão, né? Vou resumir, tá, gente? Eu tenho uma forma de conduzir a primeira consulta. Sempre a primeira consulta, para mim, já é uma avaliação inicial clínica, tá? Onde ali eu já quero saber como a criança vai se comportar em um novo ambiente com outras pessoas. Porque, gente, existem 4 pilares fundamentais na nossa prática clínica. O pilar 1 é o nosso autoconhecimento, é o quanto a gente se conhece como pessoa, profissional, a gente entende das nossas limitações e das nossas capacidades e a gente consegue controlar e manejar muito bem isso
na gente, tá? Vou falar claramente. Hoje, por exemplo, eu estou numa TPM terrível. Eu, como profissional que tenho que me dedicar a atender criança, eu tenho que entender o meu corpo, eu tenho que entender a minha limitação, eu tenho que entender como eu estou também fisicamente. Esse é o pilar 1, que eu falo muito, principalmente dentro da comunidade Terapiando com Amor, abordo muito esse pilar 1 e eu acho que isso é fundamental, a gente, né, se conhecer. O pilar 2, pessoal. Oi, Lu, querida! O pilar 2 é a família, né? Não existe uma ordem não, tá? Isso tá na minha cabeça, vocês podem organizar aí dentro de qual é o pilar mais importante, mas eu acho que são 4 pilares e todos são importantíssimos. E na nossa rotina, na nossa prática, muitas vezes a gente precisa entender qual destes 4 pilares que não está bom, ou tá precisando dar um foco, ou tá precisando ajustar melhor. Por exemplo, quem já vem me acompanhando nessas lives já sabe que há um mês, mais ou menos, o meu pilar 1, que é o meu autoconhecimento, a minha saúde física e mental, não estava boa, e eu compartilhei isso aqui com vocês. Então eu precisei por um tempo me ausentar, cuidar de mim, precisei fazer algumas mudanças aqui no consultório. Por quê? Porque o pilar 1 não estava bom. E isso influencia diretamente nos outros pilares, tá? Na forma como eu vou conduzir essa família dentro do meu consultório, como eu vou receber, inclusive, gente, até como eu vou olhar para a criança e para a família, para o caso que eu estou atendendo. Quando nós não estamos bem fisicamente, emocionalmente, estamos cansadas ou preocupadas, isso influencia a nossa visão, a nossa percepção das circunstâncias que estamos vivendo, tá? O pilar 2 é a família. Então, sempre dentro da forma como eu busco, e é um princípio dentro da minha prática clínica, é ter conexão com a família. Então, na minha primeira consulta, eu já incluo, certo? Já falo que na primeira consulta eu preciso que o pai e a mãe estejam presentes, se possível, porque a gente sabe que existem, né, várias e N situações, mas sempre eu já realizo a primeira consulta, se possível, junto com os dois. E eu sempre peço em algum momento que o pai venha, ou então que eles alternem a participação deles aqui na sessão terapêutica da criança, porque cada um tem uma visão, e saber como o pai enxerga a criança e como a mãe também, isso é importantíssimo, tá? Só que já é desde o momento em que eles entram em contato comigo que eu já quero criar um vínculo, uma conexão, que eu quero ter ali não só uma empatia, mas eu quero ser clara no meu propósito. E qual é o meu propósito? É ajudar eles, é conduzir a criança deles para uma fase melhor do desenvolvimento. Só que eu sempre deixo muito claro que isso só é possível se eles estiverem comigo. Então, por exemplo, para essa live aqui acontecer, eu já deixei a minha sala preparada para o atendimento das 2 horas. Já deixei os recursos aqui organizados. Quem vai me ajudar nessa sessão? A mãe da criança. Então, por enquanto, eu ainda não tenho uma assistente terapêutica, mas é fundamental, se a gente puder investir nisso, né? Ter uma assistente terapêutica, alguém que nos ajude. Se não tem, quem me ajuda nas sessões é a própria mãe ou o próprio pai, tá? Estou falando aqui de crianças até aí 4 anos e meio, e crianças com algum transtorno mesmo, algum sinal, alguma questão no neurodesenvolvimento, tá? Crianças com apenas um transtorno fonológico, trocas nos sons, fonético, fonológico, muito simples, isso a gente pode fazer em mesinha, e são, para mim, terapias, as estratégias mais fáceis. Eu estou agora dando exemplo de terapias para crianças pequenininhas, tá? Que tem um atraso, um transtorno aí na fala, na linguagem, tem autismo. Então, sempre é muito importante a gente entender, principalmente o caso clínico, a família, tá? O terceiro pilar, gente, vai ser o ambiente, tá? Então, o primeiro pilar é a gente, segundo é a família, o terceiro é o ambiente, o quarto é a criança, tá? É o nosso paciente. Então, muitas vezes nós ficamos focados em conhecer apenas a criança
em desenvolver todas as estratégias e até em organizar a sessão para a criança. Mas eu posso falar para vocês o quanto faz diferença entender que dentro de uma sessão terapêutica vão estar envolvidos esses 4 pilares. E você, como profissional e principal condutor desse momento que vai acontecer aí, onde você vai tentar estimular o aprendizado da criança para ela adquirir algo que você é capaz de ensinar a ela, que é o código da fala, da linguagem, da comunicação, você precisa estar muito ciente destes 4 pilares. E um destes pilares, que é o ambiente, eu percebo que muitas vezes ele é negligenciado, ele é esquecido e não é dado tanto valor, né? E não é, gente, assim, o ambiente não quer dizer o meu próprio consultório. A gente não precisa ter o próprio consultório para pensar que uma sessão terapêutica, ela precisa de um ambiente muito bem preparado para a criança, tá? O que é esse ambiente? O ambiente é a sua sala de recepção, é onde você vai aplicar as estratégias que você criou e que você, né, colocou todo o seu amor e carinho. É o ambiente, né, que você vai conduzir essa criança para receber as estratégias terapêuticas. Então, como que é a sua recepção ou não tem recepção? Como que é o momento que a criança chega até chegar à sua sala? Como é a organização da sua sala, os armários, o tapete, a mesa, onde ficam seus recursos? Então pensem aí, tá? Neste ambiente. O quanto que vocês acham que ele está preparado para uma boa terapia? O quanto que o ambiente ele ajuda vocês? E o quanto que vocês conseguem dominar esse ambiente, né? Isso é importantíssimo vocês responderem isso. Eu vou dar um exemplo meu, tá? Quando eu comecei a atender terapia, eu atendi uma clínica multidisciplinar. Então, né, tinha uma sala ali que era reservada para mim naqueles períodos que eu atendia. A recepção ficava muito longe até da sala que eu atendia e os brinquedos também. Então eu sempre preferi levar meus recursos, tá? E já sempre coloquei os pais na sala. Agora, era uma sala muito grande. Tinha uma mesa e tinha um armário. Esse armário eu precisava deixar fechado, porque senão as crianças já abriam ele, né? E já queriam pegar os recursos. Então eu deixava fechado e isso inclusive virou uma estratégia terapêutica, certo? Onde para eu poder abrir o armário ou deixar a criança explorar o armário, antes eu tinha que ter com ela interação, ela tinha que me pedir, ou tinham crianças até que eu tinha que organizar esse armário de acordo com a capacidade dela mesmo de se autorregular ali diante daqueles recursos. Então eu colocava em caixas e essas caixas já viravam também um recurso terapêutico, porque nós vamos trabalhar com objetivos e intenções dentro da nossa sessão, não é? Então, sempre o que está externo a nós, ele precisa ser bem conduzido por nós. Ele precisa ser controlado de alguma forma por nós, né? Aí vamos entrar na questão da criança, do comportamento da criança. Nós precisamos aprender a manejar e a conduzir o comportamento da criança na sessão de fonoterapia, certo? E como a gente faz isso? Através de recursos que despertem na criança o interesse. Porque se eu tenho um recurso que vai despertar o interesse na criança, eu já estou ali buscando fazer com que ela tenha uma atenção em mim, um interesse. E com isso nós possamos manejar aquele recurso, né? Então eu estou o tempo todo tentando trazer essa atenção da criança para mim, corporalmente, visualmente, auditivamente. E se o ambiente em que eu estou junto com a criança, ele tem outros distratores, eu como terapeuta preciso tentar dominar esse ambiente que tem muitos estímulos. Então, quando eu atendia nessa sala que eu estava explicando para vocês, eu tinha que adaptar,
não era a minha sala, mas eu tinha que ali de alguma forma organizar. Quando eu montei meu consultório, eu fui muito ignorante, assim, no sentido, eu não tinha informação nenhuma como era montar um consultório, enfim. Hoje a gente tem tantas informações, né? Eu fui na história e eu montei um consultório pra mim, pra realizar um sonho meu, né? Então eu não tinha conhecimento também, até técnico ainda, do que é necessário para uma criança se regular, questões de luzes, quantidade de estímulos, não. O meu consultório, ele foi feito pra mim, né? Contratei arquitetos, tudo assim, e foi lindo, eu realizei um sonho. Só que conforme, gente, eu fui recebendo os pacientes aqui na clínica, eu fui vendo o quanto que o ambiente me limitava para trazer a atenção da criança para mim, já da recepção. Porque quando eles chegam na recepção, tem muitas luzes e muito estímulo, certo? Mas e aí, Lara, eu faço uma clínica sem estímulo? Não. Você vai fazer como você achar legal, entendeu? Agora, também não adianta você pensar assim, eu vou fazer uma sala ou vou fazer um ambiente totalmente sem estímulos. Não, por quê? Porque não adianta você querer tirar esses estímulos para ter uma boa condução do comportamento da criança na sua sessão, sendo que lá fora ela tem que aprender a lidar com estes estímulos. Então, mais uma vez, os ambientes, até o próprio ambiente seu, nunca ele vai estar 100% a seu favor, mas você como profissional precisa aprender a dominar esse ambiente dentro das limitações da forma como ele é. Então a minha recepção, ela tem muitas luzes, e isso até é uma estratégia de ambiente. Ambiente de clínica precisa ser iluminado, tá? Se vocês forem fazer qualquer contrato aí ou pesquisa com o arquiteto, a primeira coisa que eles vão falar para vocês é como é a iluminação desse ambiente. Então tem que ter luz, certo? É claro que existem luzes específicas para acalmar, para despertar, certo? Mas um ambiente, uma clínica precisa ter luz. E aí, as crianças quando entram na clínica, elas já se encantam, porque tem flor, tal. Eu acho isso positivo, certo? Por quê? Porque eu já quero ver como a criança reage na recepção, inclusive. Como eu atendo com hora marcada, quando as crianças chegam ali, eu já estou sendo terapeuta. Eu já estou vendo como elas olham para a recepção, como elas buscam os estímulos desse ambiente, como muitas, inclusive, ficam introvertidas nesse novo ambiente, não tem a iniciação e a autonomia para explorar, porque isso também pode acontecer, tá? Algumas crianças, diante de novos ambientes, elas ficam introvertidas, elas se agarram aos pais e não exploram o ambiente. Então, o meu trabalho, ele já inicia na recepção. Eu já sento ali na recepção, eu já converso com a criança na recepção, eu já converso com a mãe. E como, gente, os pais, muitas vezes, eles estão assim, automáticos ou com memórias de outros lugares, que eles acham que o atendimento vai começar só na sala mesmo de terapia, né? E não, muitas vezes já começa o meu atendimento ali na recepção. Quando eu montei o consultório, que eu estava falando para vocês, eu não tinha uma sala fechadinha igual essa que eu estou aqui conversando com vocês. Essa é a sala de terapia onde eu atendo crianças pequenininhas, até assim 4, 5 anos. Depois eu vou lá para outra sala que eu tenho, que é onde fica a cabine, tem uma mesa, tal. Eu não tinha essa sala, então a minha clínica ela era toda aberta, né? Toda aberta, cheia de estímulos. Então ficava muito difícil eu conduzir o comportamento da criança nesse meu ambiente. Por quê? Porque a criança queria andar, a criança queria explorar. Eu vou mostrar a sala, tá, Elaine? Aí o que eu precisei então fazer? Eu precisei começar a ter domínio sobre esse ambiente, como eu estou ensinando aqui para vocês, tentando, né, mostrar para vocês. E aí esse domínio do ambiente que deixava a criança com uma vontade louca de andar, porque era aberto, eu precisava já desde a recepção conduzir o comportamento dessa criança através da interação, certo? Eu já precisava desde a recepção ficar atenta ao que estava trazendo o interesse dela.
É um ursinho que tá na recepção? É um álbum de fotos que eu deixo? São as almofadas? É a mesinha com lápis? O que tá chamando a atenção dessa criança ali? E aí na recepção eu já busco e já começo a interação ali. Quantas crianças já assim na recepção choravam, não queriam sair da sala, não queriam ir para outro lugar, queriam ficar ali na recepção junto com a mãe. O que eu fazia? Muitas vezes a própria atividade ali na recepção. Por quê? Porque o nosso objetivo não é desenvolver comunicação, seja através da fala e trabalhando a linguagem, não é? De alguma forma, para haver fala e linguagem, precisa haver interação, que é a base da comunicação. Então, nós precisamos desenvolver isso o tempo todo, através do vínculo, da confiança, ok? Então, na recepção, eu já começava algumas estratégias terapêuticas, tá? Quantas vezes também, às vezes eu começo com a mãe, né? O recurso tá ali, eu já começo a atividade com a mãe, para conseguir acessar a criança. Quando foi em 2011, depois de assim ver realmente que alguns pacientes eu não tinha condição de atender aqui na clínica, principalmente crianças com autismo, com transtorno do processamento sensorial, crianças muito pequenininhas que estão na fase de exploração, eu tinha muita dificuldade, certo? Dificuldade em que sentido? Eu precisava ficar muito buscando e resgatando a atenção delas, e isso dificultava de fato o meu trabalho, o meu objetivo principal. E isso me cansava também, né? Porque aí, como o ambiente ele era um fator que não estava ajudando ou queria demorar muito para me ajudar nas terapias, muitos casos eu deixei de atender e falava que eu não estava atendendo porque o meu ambiente ainda não era adequado para estes casos. Em 2011, eu investi nessa sala aqui, que é a sala de terapia. É uma sala onde os pais assistem a sessão, porque aí é uma sala espelho, tá? Vou mostrar para vocês, vamos ver se dá, ó. Aqui então é a porta, né? Ali, ó, é o corredor, né? Deixa eu ver. Aí aqui, ó, vem o espelho, né? Aí vem, só tem esse armário, tá? E aí aqui vem a cortina. Até essa cortina, gente, às vezes ela já atrapalhou em sessão. Atrapalhou no sentido assim, porque tudo pra mim vira atividade terapêutica, tá? Então, essa cortina, muitas crianças querem pegar, querem se esconder nela, outras querem puxar. O que eu faço? Eu trago isso como uma estratégia terapêutica. Eu brinco de esconde-esconde com a criança, eu brinco de deitar e ter que esconder, eu brinco da gente se enrolar na cortina. Então, é claro que se a gente for pensar de forma prática, né, essa cortina não é a ideal para a sala de terapia, mas é a que eu tenho, né? Então, como que eu vou fazer? Eu vou dominar essa cortina, eu vou dominar a situação, eu vou controlar a situação com estratégias de interesse da criança, de interação, dando função para essa cortina que está despertando o interesse dela, tá? Aí aqui depois, deixa eu ver se eu consigo. Aí ali, ó, ali é um espelho que os pais ficam ali, tá? Aí os pais entram por uma outra porta que tem ali no corredor. As crianças não veem os pais, mas os pais lá de dentro veem a gente. Essa é a minha sala espelho. Ela é bem pequenininha, gente, mas para nós fonos, ela atende muito bem. Porque eu posso fazer uma terapia deitada no chão, só tem esse armário lá em cima, tá? Então, como eu organizo a sessão? Primeiramente, eu sempre tenho os meus recursos preferidos. Quais são esses recursos? Cada semana é um, gente, tá? São recursos que facilitam a interação da criança. Por que facilita a interação da criança? Porque despertam nelas a curiosidade, a vontade de explorar estes recursos, tá? Então, cada semana eu tenho os meus recursos preferidos, mas um recurso infalível que quem é meu aluno do curso de fala e linguagem infantil já conhece, que é o saco surpresa, né? Então, o saco surpresa é um recurso infalível. Por quê?
Porque ele vai despertar o interesse na criança. Então eu pego um saco, encho de recursos e vou chacoalhar e vou tentar ver se a criança quer descobrir o que tem naquele saco, tá? Assim como eu tenho outros recursos, às vezes é uma bola, às vezes são almofadas, às vezes são assadeiras, às vezes é o balde dobrável que já tá lá no feed, a ideia, né? Então assim, primeiramente, dentro de uma sessão, você tem que ver quais recursos que vão te ajudar. Porque através dos recursos é que você vai criar suas estratégias terapêuticas. Então, na minha prática clínica, eu tenho já aqueles recursos que me facilitam trabalhar de diversas formas e objetivos. Ou seja, hoje, por exemplo, eu tenho 2 pacientes, 2 casos totalmente diferentes. O caso de manhã é uma criança autista nível 2. O paciente que eu vou atender agora, ele tem um transtorno no desenvolvimento de fala e linguagem, só que acabou de ser diagnosticado com uma deficiência auditiva. E teve que fazer frênulo, teve que fazer cirurgia de adenoide, amígdala, né? Eu avaliei ele há 3 meses e a gente foi só descobrindo tudo isso. Então, de fato, ele está iniciando agora as terapias. Hoje a gente está na 2ª sessão dele. Então, assim, são casos diferentes, né? Só que eu estou utilizando basicamente os mesmos recursos, tá? Os mesmos recursos. Só que vai ser a estratégia que eu vou criar com esse recurso baseado que principalmente no meu objetivo e no meu conhecimento da criança é que eu vou organizar essa sessão. Então, para a gente organizar uma sessão, a gente precisa ter um bom planejamento terapêutico. O que é um planejamento terapêutico? É você saber quais são seus objetivos principais, certo? E gerais com essa criança. E aí, quais são esses objetivos de curto, médio e longo prazo que você tem com essa criança? Quais são as habilidades que ela tem e que você vai usar disso para potencializar o desenvolvimento dela? E quais são as habilidades mais deficitárias, mas a principal que você vai focar agora, que se você conseguir que ela desenvolva bem essa habilidade, outras vão vir. Então isso tudo tem que estar bem aí na sua cabeça. Ai, Lari, você já sabe disso logo no início? Não. Aí que vem a forma como você organiza as suas sessões, certo? Então, dentro da minha primeira sessão, com todos os meus pacientes, é uma sessão para eu criar vínculo. Eu já criei na minha sessão de avaliação e de consulta inicial, certo? Lá quando os pais vieram, que eu vi a criança, que eu falei tudo como seria o tratamento, enfim. Quando eu vou de fato para a primeira sessão, é uma sessão em que eu quero conhecer os interesses da criança. Eu quero ver como ela explora e desenvolve os recursos que eu estou colocando à disposição dela. Então, eu gosto de, na primeira sessão, pegar esses recursos infalíveis e utilizá-los para ver o que, como a criança reage diante da curiosidade e da motivação dela e como ela usa a comunicação para isso. Então, a primeira sessão é uma sessão diagnóstica avaliativa, mas de forma informal, de forma livre, baseada no interesse da criança. Então, nessa primeira sessão, eu vou deixar a criança conduzir essa primeira sessão. Por quê? Porque eu vou ver quais desses recursos que eu coloquei à disposição dela que interessam mais ela. Só que, gente, sempre fiquem atentas e atentos ao quê? Mesmo diante de muitos recursos, a criança ela precisa saber selecionar a sua voz, te entender, seguir os seus comandos, interagir com você, observar o que você está fazendo, certo? Porque senão esses vão ser os seus objetivos. E aí, se você tem dificuldade disso, da criança te perceber, ou então, diante de outros estímulos, saber alternar essa atenção e esse foco, aí você já tem que saber que na segunda sessão, você já não pode mais deixar esses recursos livres. Você precisa o quê? Você precisa ir organizando a apresentação para a criança. Agora, veja bem, não adianta você tirar os recursos, né, e ir apresentando para a criança, sendo que você tem outros estímulos no ambiente, certo? Então, quando eu vejo que eu não posso apresentar
os recursos para a criança, deixar eles à disposição, eu preciso ir conduzindo melhor esse interesse e essa atenção da criança, eu preciso que seja nessa sala aqui. Por quê? Porque aí eu não tenho muitos estímulos. Eu tenho o quê? Eu tenho esse painel, né? Que isso aqui parece que pode fazer as crianças se desprenderem, mas não, acaba virando uma estratégia terapêutica também de comunicação. O espelho e o tapete. Só. Entendeu? Aí eu tenho isso aqui. Hoje eu tô usando esse baú, certo? Que é um baú, mas você pode usar caixa, você pode usar sacola de supermercado. Para onde você vai pôr esses recursos que você vai usar na sessão? Então hoje, por exemplo, para esse meu paciente, aqui eu organizei alguns recursos que eu vou usar. Que eu vou colocar na cabeça, tal. Quem viu lá os stories, eu já mostrei. Aqui, eu já deixei a primeira tarefa organizada que eu vou fazer com ele, tá? Eu já deixei assim exposto, porque vai ser a minha primeira tarefa com ele. Só que meu plano A, B, C, D e E tá mais ou menos aqui na minha cabeça. Eu tenho esse baú, eu tenho esse aqui pra fazer e eu tenho outros aqui. Então, eu tenho 3 formas de trabalhar com a criança de recursos organizados, certo? Por qual eu vou começar? Vai depender de onde eu ver primeiramente para qual ela vai olhar, para qual ela vai se interessar. E, gente, sessão de terapia, assim, não dá para você se prender ao roteiro, não dá para você se prender ao script, vamos dizer assim. Se você se prender muito a isso, eu vou dizer que você vai sofrer e muitas vezes se frustrar. Porque quando a gente fala de criança, não dá para saber e premeditar o que uma criança vai sentir, reagir, querer. Então você tem que tentar controlar esse ambiente, mas estar ciente de que muitas vezes você precisa deixar a criança mostrar o interesse dela, mas é você que vai conduzir. Então, vejam bem, eu já estou com alguns recursos aqui à disposição da criança, certo? Que ela vai mostrar o interesse que ela quer. Eu não estou deixando vários à disposição, não estou deixando a minha sala à disposição dela. Já aconteceu, por exemplo, desses 3 materiais que eu separei, não despertar interesse na criança? E como que eu vou ver isso? Através do corpo dela? Através do tempo de atenção dela? Sim. Aí, dentro da minha experiência e do meu conhecimento, eu já tenho que buscar outras alternativas. Muitas vezes é limpar rapidamente o ambiente e tentar manter pelo menos a interação, certo? Porque uma criança que não mostra interesses nas atividades, tem dificuldade em aceitar comandos, quer sempre buscar o que ela quer, ali é o seu foco de trabalho. Porque isso vai dificultar a criança aprender as regras da língua, vai dificultar a criança dialogar, porque dentro de um diálogo tem que haver interação, tem que haver o tempo do outro, eu tenho que prestar atenção no outro, eu tenho que aprender com o outro. Então, como a criança ela se comporta no seu ambiente, já sinaliza as dificuldades que ela está tendo no desenvolvimento dela. E é claro que isso você precisa muito associar com a vida dela lá na casa dela, na rotina, como os pais organizam essa criança, como essa criança é nas atividades de vida diária, tá? Porque se na sua sala ela quer explorar tudo e ela não quer dar um tempo para aprender com você, para seguir os seus comandos, possivelmente ela é aquela criança que ainda depende dos pais para fazer tudo. Ou que os pais veem que precisam fazer tudo, porque senão a criança não faz nada, faz só o que ela quer. Então aí a gente precisa, nas primeiras sessões, estar sempre atentas e tentando organizar como a criança reage ao ambiente. Só que aí a gente vai conseguir isso através do quê? Fazendo modificações no ambiente, tá? Seja no ambiente aqui da terapia e principalmente no ambiente da casa dela, ok? Até aqui tá tudo bem, gente? Eu falei. Como que vocês estão? Tá dando para entender? Tá muito complexo? Me dá um feedback aqui, tá? Eu vou ler a pergunta da Jus Siqueira.
Quando o paciente fica querendo sair da sala porque ouviu outras crianças, não engaja mais e apresenta demanda de gasto de energia. Aí, Ju, você já tá falando de uma limitação que o seu ambiente tem, né? Antes de você pensar no que fazer, você precisa entender essa limitação do seu ambiente. Tem como você resolver isso? Qual é a limitação do seu ambiente? Outras crianças na recepção esperando. E essas outras crianças, elas estão esperando para ser atendidas por você ou por outros profissionais, né? E aí já tem uma questão da acústica dessa clínica, né? Então, é uma limitação de ambiente, tá? E aí você precisa entender, será que essa criança, ela tá querendo sair porque ouviu outras crianças ou ela tá buscando uma razão para fuga de atividade, né? Porque muitas vezes a criança, ela não sabe sinalizar que a tarefa ali naquele momento com você não tá legal. Então ela faz o quê? Ela busca recursos e estratégias para fugir dessa situação. Então, ouvir uma criança na recepção e querer ir lá e não entender que ela tá numa atividade ali com você, que existe uma regra, que vocês estão brincando, que vocês precisam terminar a tarefa para poder sair, isso mostra que ela está tendo uma dificuldade, principalmente em qual habilidade cognitiva? Controle inibitório, certo? E atenção seletiva. Então, você vai ter que ajudar ela nisso, ok? E aí você pode ver, se é uma criança que já tem compreensão de linguagem, você vai fazer combinados com ela. Você vai falar, não, então vamos terminar essa tarefa e a gente vai poder ver o que está acontecendo lá, certo? Ou então você já pode até antecipar para ela o que vai acontecer, que vão ter outras crianças ali na recepção, certo? Mas dá também para virar uma estratégia terapêutica. Dependendo da criança, você pode ir com ela na recepção para ela cumprimentar as crianças que estão ali, para ela brincar com as crianças que estão ali. Então a gente já combinar com ela, vamos para a recepção, mas então vamos chamar o amiguinho para pintar. Vamos chamar o amigo para interagir. Tudo isso você já está ajudando essa criança a desenvolver, certo? Na comunicação dela. E você que está fazendo a remediação no ambiente, entende? E na situação. Aí entra aquela questão, quanto que eu estou presa ao script, ao roteiro que a criança precisa seguir porque eu planejei aquilo, né? E não, muitas vezes o planejado é não planejar, entendeu? É deixar acontecer. Agora, se essa limitação no seu ambiente acontece com vários pacientes seus e você vê que você acaba perdendo a criança por isso, você pode tentar organizar para esses pacientes não ficarem muito tempo esperando na recepção, eles já chegarem perto do horário de serem atendidos. No meu caso aqui, eu passei por um tempo isso. Então, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que fechar a porta e se o paciente chegasse antes do horário dele, eu coloquei um aviso. Tia Larissa está em atendimento com um amiguinho. Aguarde. Eu coloquei uma mensagem bem bonitinha, como se eu estivesse falando com a criança, para ela aguardar lá fora o tempo dela. E aí eu terminava a sessão, aí eu abria a clínica para outra criança entrar. Então você vai precisar criar estratégias para isso, tá? Então, te expliquei sobre a criança, mas principalmente você precisa buscar estratégias aí para o ambiente se tornar a favor de você, essa limitação aí que você tá tendo. Tá bom, Ju? Quando não tem interferências de sons de outras crianças, ela engaja bem. Quando chega outras crianças, aí que inicia essa busca na porta. Então, você já pode fazer uma sessão então mais barulhenta que a recepção lá atrás, lá fora, entendeu? Se sons lá fora despertam a atenção dessa criança, por que não fazer uma terapia que você faça disso algo legal para a criança? Que tal você pegar uma caixinha de som, certo? Controlar pelo celular, colocar lá fora e você vai colocando sons para ela descobrir qual é o som lá que tá tocando na caixinha lá.
entendeu? Então, não deixar a criança achar que ela não pode ir na recepção. Tudo bem, então, vamos lá na recepção, vamos dar oi, vamos voltar agora para nossa atividade? Porque muitas vezes é a curiosidade da criança que está fazendo ela ficar fixada lá fora. Então, você precisa contornar esse comportamento dela de muita curiosidade e de interesse. Fazendo o quê? Deixando ela explorar essa recepção e esse som, fazendo combinados. E a outra forma é criando estratégias que tragam esses dois ambientes para a sua terapia. Até para potencializar ainda mais essa atenção e essa curiosidade auditiva da criança, que isso é muito bom, tá bom? Aí entra a questão corporal, né? Você precisa estar sempre, o tempo todo, manejando o comportamento da criança durante as sessões, tá? Então, aqui no caso da minha sala, eu coloquei essa trava aqui. Mas essa trava aqui já me atrapalhou, entendeu? Por quê? Porque ela tá muito embaixo. Só que eu precisei colocá-la aqui, por quê? Porque essa porta foi feita por um marceneiro assim, meia boca, sabe? Então ela ficou torta. Se eu coloco essa trava ali em cima, a porta abre aqui embaixo, então virou um regaço. Aí eu tive que fazer o quê? Eu tive que colocar essa trava aqui para a porta ficar reta. Olha a limitação aí no ambiente, né, gente? Nem tudo é lindo e maravilhoso. Aí essa trava aqui atrapalha. Por quê? Porque muitas vezes a criança já quer vir e abrir. Então, o que eu faço? Muitas vezes eu falo pra mãe sentar aqui na porta. A mãe senta no chão, segurando a porta pra mim. Tá bom? Então, a gente tem que sempre estar manejando o ambiente aí a nosso favor. Ok? Então, gente, olha aqui, ó. Outro recurso que eu já preparei. Tá tudo preparadinho, eu vou colocar tudo dentro do baú e ir apresentando aos poucos hoje para o meu paciente. Tem mais dúvidas, gente? Assim, eu sei que dúvidas tem um monte, né? Porque é um assunto que não se esgota. Mas já estamos quase 1 hora aqui conversando. Acho que eu falei as coisas essenciais, né? Mas quem tiver mais dúvida pode mandar, tá bom? Eu vou salvar a live. Se eu não conseguir responder ou se ficaram dúvidas aqui, mandem lá nos comentários, tá bom? Vou ver a pergunta aqui da Karina. Tem o armário com os brinquedos. Sempre eles querem explorar. Deixo, coloco travas, sem atenção vira... A criança sem atenção vira pro armário, né, Karina? Essa questão de armário, gente, eu acho que é a pedra no sapato de toda fono, né? Então, por exemplo, aqui eu já fiz esse armário no alto, porque eu já tinha um pouco mais, né, de expertise, e então eu já fiz esse armário no alto, eu não fiz embaixo, e já fiz ele todo fechado. Agora, o que acontece? Muitos pacientes olham para ele e querem abrir. Se isso tá atrapalhando a minha sessão, gente, eu vou fazer disso um recurso terapêutico. Aí eu vou falar então o que para a criança? Você quer abrir o armário? Eu já preciso de uma resposta dela. Ah, então vamos abrir junto? Vamos falar uma palavrinha-chave, ó. Vou falar no seu ouvido o segredo que abre o armário. E você vai ali e inventa uma palavrinha no ouvido da criança, certo? Vamos ver se ela vai falar. Aí você tem que ver qual é o seu objetivo. O que é? Terapia motora de fala? É linguagem? É compreensão? O quê? Né? Então, o interesse da criança é o armário, então o armário vai ser a sua estratégia terapêutica. Para quê? Para essa criança ter iniciação de fala, para ela expressar o desejo e a vontade dela, tá? E aí o que eu faço? Aí eu então vou abrir, ó, tem que apertar força, abrir. Já aconteceu, por exemplo, aí eu tenho esse banquinho aqui. A criança quer abrir o armário, então ela que vai abrir. Aí eu pego o banquinho, às vezes nem eu pego, eu falo, então traz o banquinho aqui pra tia. Aí a gente vai pegar o banquinho, vamos fazer força, vamos colocar o banquinho aqui e eu vou ajudá-la a subir no banquinho. Não atrapalhou minha sessão. Assim, eu não consegui fazer o script, né? O roteiro lindo, maravilhosamente bem.
mas eu estou criando função dentro da interação e da motivação dessa criança. E aí, ela pegou o banquinho, teve autonomia e independência, aí ela pôs aqui, eu quero ver como ela vai subir, eu quero ver como ela vai se equilibrar. E eu não vou deixar mais ela descer do banquinho, não. Eu vou fazer as tarefas aqui, ó, de tudo que ela quer, olhando pro armário em cima do banquinho. Aí aqui eu já tô trabalhando ainda mais controle corporal. Então, uma bagunça, né? E aí, assim, eu abro o armário. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou querer que ela me diga qual ela quer. E aí, aqui você já pode controlar também. Você pode falar assim, escolhe 2, escolhe 1, entendeu? Se a criança não tem fala aqui, ela fica... Aí você usa o banquinho, você pode deixar ela pegar, aí fecha. Então, nesse caso, até se a criança quer abrir esse lado ou esse, eu interajo com ela. E aí, o que acontece? Eu deixei a criança fazer isso. Eu abri o armário como ela queria, eu deixei ela escolher o recurso que ela queria, e aí eu vou fazendo combinados com ela. Ó, fizemos e escolhemos o seu brinquedo. Agora a tia tem outro brinquedo para te mostrar. E aí eu vou tentando resgatar a atenção dela com os outros recursos que eu separei. Mas também já teve casos onde eu deixei alguns recursos previamente ali para a criança pedir e solicitar, tá bom? Você vai explicando aos pais os seus objetivos durante a terapia? Elaine, depende. Depende, às vezes eu já explico ali o porquê que eu fiz aquilo, muitas vezes depende, não tem um roteiro, um script, sabe? Mas, basicamente, muitos pais, por estarem vendo eu fazer a sessão, eles já entendem o meu objetivo, entendeu? Eles já entendem o que eu quero ali com aquela estratégia e como eu conduzo principalmente o comportamento da criança. Como eles estão vendo, eles já estão entendendo e muitas vezes eles mesmos já falam pra mim, eu vou fazer assim em casa. Então, a devolutiva, tudo isso já vai acontecendo em toda a sessão. É muito, muito bom, tá bom? Gente, espero que vocês tenham, assim, gostado, que isso ajude vocês, tá bom? Se não, compartilhem comigo quais estão sendo as dificuldades de vocês para que eu possa, de alguma forma, tentar ajudar mais ainda, tá? Aproveito para dizer que tudo sobre ideias de atividades terapêuticas, raciocínio clínico, como eu faço, tem na nossa comunidade Terapiando com Amor. O link tá na minha bio, é um canal de assinatura exclusivo para fonoaudiólogos, tá bom? Um beijo, até mais. Foi muito, muito bom essa horinha aqui com vocês, tá bom? Tchau!